Olá pessoal, sou o professor César, seja muito bem-vindo ao canal Tá Resolvido. Essa aula inaugura a playlist de Estatística. Vamos lá? Antes de começar a aula, já gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal para estar atualizado das próximas aulas que eu for divulgando. E lógico, se esse vídeo está te ajudando, por favor, não esqueça de curtir o vídeo e divulgar para outros colegas. Vamos lá então. Eu coloquei aqui que a gente vai estudar Introdução à Estatística, porque a estatística é uma matéria muito complexa. Ela possui diversos campos, diversos ramos de estudo. E o que a gente vai ver é apenas o comecinho dela, que seria basicamente estatística descritiva. E um pouco diferente de outras matérias que a gente vê em matemática, eu preciso, antes de iniciar aquele monte de continha, passar para vocês alguns conceitos, algumas definições, que são termos que vocês vão encontrar em alguns exercícios. O primeiro deles é o conceito de população. Então, o que você entende por população? Em estatística, população não está necessariamente ligado a um número de pessoas. Pode ser? Pode. Mas em estatística, população é o total de elementos do objeto de estudo. Então, esse objeto de estudo, ele pode ser diversas coisas. Pode ser um conjunto de pessoas. Por exemplo, eu quero saber a preferência dos eleitores de uma cidade para votar no candidato A ou B. Então, quem é a minha população? O total de pessoas daquela cidade. Agora, suponha que eu sou o dono de uma fábrica de tênis e alguns tênis estão apresentando defeito. Então eu vou fazer uma pesquisa para ver qual o grau de resistência dos tênis que eu fabrico. Então quem é a minha população? O total do número de tênis, certo? Então pode ser o total de parafusos, uma doença pode ser a população. Eu estou estudando a bactéria tal, então a bactéria é a minha população, certo? Então, a população é sempre ligado ao total de elementos do objeto estudado. Quando eu faço um estudo de toda a população, como assim? Eu entrevisto todos os itens daquela população, seja uma cidade, seja um país, seja a quantidade de produtos fabricados. Toda vez que eu estudar toda a população, eu estou realizando um censo. Censo exatamente dessa forma, porque é um censo estatístico. Então o que é um censo estatístico? É quando eu conheço ou quando eu faço o estudo de toda a minha população, certo? Mas cá entre nós, é fácil estudar toda a população? Então, por exemplo, as pesquisas eleitorais, eles vão conseguir escutar todos os indivíduos daquela cidade, daquele estado, daquele país? Não dá, né? Humanamente, às vezes, impossível você estudar toda a população, por causa da grande variedade, da grande quantidade de pessoas. E aí a gente entende esse conceito aqui, conceito de amostra. O que é amostra? É uma parte representativa da população. Muita atenção nessa palavra. Representativa. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma, pessoal. Eu tenho uma população e essa população ela é grande, ela é enorme. Então eu tenho vários elementos aqui, vários indivíduos dentro dessa população. Cada pontinho um elemento. Eu não vou conseguir estudar todos. Então o que eu faço? Eu faço uma amostra. Eu estudo ou eu pesquiso uma parte da população. Só que olha aqui. É uma parte representativa. O que significa essa parte representativa? Por exemplo, uma pesquisa eleitoral. Uma pesquisa eleitoral, eu não posso apenas perguntar a opinião dos eleitores, por exemplo, de uma eleição presidencial, de quem mora só aqui no Sudeste. Ou, no Sul, eu não posso pedir a opinião de uma pesquisa eleitoral só de quem mora no Nordeste. Ou seja,
uma pesquisa que tem uma amostra representativa significa que eu tenho que pegar um pouquinho de cada lugar. Exemplo, eu quero conhecer na sua escola qual o estilo de música preferido da escola. Aí eu vou lá na sua escola, entro na sala do 6º ano e pergunto só para os alunos do 6º ano qual o estilo musical que eles preferem. E aí eu publico num jornal. A escola X tem um estilo musical de preferência tal. É correto isso que eu fiz? Não. Por quê? Porque o 6º ano não representa a opinião de toda a escola. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que entrevistar um pouquinho de alunos do 6º, um pouquinho do 7º, do 8º, do 9º, 1º, 2º, 3º do ensino médio. Ou seja, eu não preciso entrevistar todos os alunos, mas um pouquinho de cada, 2, 3 de cada sala. Isso sim vai ser uma amostra representativa. Então, nossos 2 conceitos iniciais são esses. População, que é o total de elementos do objeto que você está estudando, do objeto de estudo, e amostra, uma parte representativa da população, certo? Bem, pessoal, outros conceitos que você precisa saber ainda sobre estatística é o seguinte. Toda vez que eu vou ver o Instituto de Pesquisa, o IBGE, Datafolha, Ibope, ou até você mesmo, quando for fazer uma pesquisa, estiver fazendo sua faculdade, você vai se deparar com os dados. Você vai coletar dados, vai coletar informações. Em estatística, essa coleta de informações se chama que você está coletando variáveis. Você vai fazer uma entrevista, você vai ou perguntar ou vai coletar informações da sua amostra ou da sua população. Como assim? Você vai querer saber qual é a sua idade, qual a cor do seu cabelo, qual a sua altura, qual o seu time de futebol favorito, ou esse parafuso ele é pequeno, médio, grande, esse ovo está estragado ou está saudável, sei lá. Então isso tudo é chamado de variável. E essas variáveis em estatística podem ser divididas em 2 campos. Os dados ou variáveis quantitativos e os dados qualitativos. Então vamos entender a diferença dos 2. Primeiro, dados quantitativos geralmente se referem a dados, a valores numéricos. Então vou colocar aqui, dados geralmente numéricos. Como assim dados numéricos? Pensa assim, eu vou perguntar qual a sua idade? Sua resposta é um número. 18, 19, 17, 16, 20, 30. Qual a sua altura? A resposta é o quê? Um número. Todas essas opções, a resposta é numérica. Então eu chamo essa variável de uma variável quantitativa, porque está trabalhando quantidade. Então sempre que a sua variável for uma resposta em quantidade numérica, geralmente, se pensar assim, valor numérico, são dados quantitativos. Um exemplo aqui é a idade, a altura, sei lá, eu estou falando de ovo, professor, que nem você falou lá, sei lá, a circunferência do ovo, né? Então, são valores, sempre está atribuída a quantidade de calorias que eu como um dia. Isso é uma pesquisa quantitativa, porque os dados são numéricos. E esses dados quantitativos, eles se separam em 2 grupos, que são os dados discretos e o dado contínuo. Qual que é a diferença dele? Os dados discretos, geralmente, eles são formados por números inteiros. Então, por exemplo, você responde qual a sua idade, você não vai responder, eu tenho 10,2 anos. Não, você tem 10 anos, certo? Qual a quantidade de lanches que um restaurante te vende? Ele vende, sei lá, 10 lanches, 15 lanches por dia. Quantos clientes vieram na loja hoje? Tantos clientes. Não tem como ser atribuído um meio. Veio 2 clientes e meio. Né? Então, não tem como isso. Então, geralmente, os dados discretos
estão atribuídos a valores numéricos. Por que numéricos? Porque a gente está falando de dados quantitativos, valores inteiros. Agora, os dados quantitativos contínuos, eles estão muito ligados a informações de um conjunto real. Conjunto real. Lembra o conjunto dos números reais? Como assim? É muito provável que tenha valores quebrados, dados decimais. Por exemplo, a altura. Eu meço 1,72, 1,73. Eu peso 60,5, 61,2. Esse tipo de informação, ela é quantitativa, porque ela é numérica, mas é uma quantitativa contínua. Porque geralmente você vai agrupar essas informações, porque elas são muito dispersas. Tudo bem? Já os dados qualitativos, eles costumam estar ligados a dados não numéricos. Dados não numéricos. Por exemplo, gente, qual a cor de seus olhos? Sua resposta não é número. Sua resposta é verde, azul, preto, castanho, castanho claro. Certo? Como você está se sentindo hoje? Qual é o seu grau de satisfação em relação às aulas online do canal Tá Resolvido? Muito bom, bom, regular, tá fraco, por exemplo. A sua resposta ela não é numérica, ou seja, a sua informação ela é qualitativa. Qualitativa você pode até dizer que está junta, está significando uma qualidade ou um atributo, certo? Então, isso que seriam dados qualitativos, geralmente não numéricos, ligado a uma qualidade ou um atributo àquela situação. Os dados qualitativos também podem ser divididos em dois grupos, que são os dados qualitativos ordinais, de uma forma ordinal, e de uma forma nominal. O que significa isso? Quer dizer que você pode ter uma resposta qualitativa, que é um atributo ou uma qualidade, mas você consegue organizar ela em uma escala, em uma ordem. Por exemplo, o que eu acabei de citar. Como você acha que estão as aulas do canal Tá Resolvido? Você faz uma escala. Muito bom? Bom? Regular? Ou insuficiente? Certo? Então eu consigo fazer uma escala. Mesmo sendo um dado qualitativo, eu consigo criar uma ordem, uma organização nisso daqui. Agora, por exemplo, os dados nominais, não. Os dados nominais, eles não têm como, eles não têm número, né? Não são numéricos, e eu também não consigo estabelecer uma ordem. Qual a cor de seus olhos? Então, não tem como eu classificar qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Então, essas são as diferenças dos tipos de dados que você vai coletar quando você está fazendo a pesquisa. Lembrando que os dados quantitativos, eles são muito mais trabalhados na estatística, né? A gente consegue trazer média, moda, variância, desvio padrão, a gente consegue inferenciar esses dados. Os dados qualitativos, geralmente, eles são apenas apresentados, né? É um pouco mais difícil você brincar com esses números, com esses dados, vamos dizer assim, certo? Bem, pessoal, nossa aula introdutória fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a colocar a mão na massa falando de tabelas de frequências. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu!